Hello guys from 7th grade, how are you guys doing? Good morning. So for today's video class, we're gonna be working with a new content for the second diagnosis for the fourth bimestre. Então, quarto bimestre tá aí já. Ah, meu Deus. Essa luz que fica branca logo. Então, a gente tá trabalhando agora com conteúdo para segunda diagnose já, pro quarto bimestre. E aí, o conteúdo é super fácil, super tranquilo pra gente começar. A gente vai começar trabalhando com rotinas, certo? Mas de forma a ser um text and comprehension, texto e interpretação. E para hoje eu separei dois textos para vocês. Primeiro é um introdutório e depois um que trabalha diretamente com essa routine, essa journey que a gente chama. Então, para começar, eu trouxe para vocês, na verdade, vocês vão ter acesso total a esse tema lá no Google Classroom, beleza? Então, os dois textos e as perguntas dos dois textos vão estar lá no Google Classroom. Não se esqueçam. Então, terminou de ver esse vídeo, corre lá para você ter acesso à atividade. Está disponível. O primeiro texto é Thomas from Vienna. Então, o Thomas, ele é de Viena. Viena é uma cidade na Áustria, ok? A capital. E aí ele fala um pouco sobre quem ele é, da onde ele é, e aí um pouco sobre a vida dele, certo? Então, o primeiro texto, ele literalmente trata sobre esse aspecto de características pessoais, de informações pessoais. O segundo texto que eu preparei para vocês, ele é um texto que se chama Tom's Day. Aí é o dia do Tom, certo? E é onde ele vai falar tudo que ele faz, horários e atividades que contemplam a rotina dele, ok? Então, tem que prestar bastante atenção aí. É bem facinho os textos, são bem pequenos, principalmente esse segundo da rotina, e aí vocês vão tirar de letra, porque são conteúdos fáceis que vocês já viram. Ok, então o primeiro texto. Hi, I'm Thomas and I live in Vienna, with my parents and my sisters. Então a gente vai trabalhar com family members, coisa que já não é surpresa para vocês, que vocês já trabalharam desde o 6º ano. E aí ele fala que tem a idade dele ali, ele fala um pouquinho mais sobre os nomes dos membros da família, a idade dos membros da família, certo? Ele fala quem é o mais novo, quem é o mais velho, ele fala que na escola, ele fala sobre a casa dele, ele fala sobre as matérias que ele prefere estudar, que ele gosta mais, que ele se identifica mais, a que ele tem maior dificuldade. Ele fala também que na escola tem games, tem jogos, e ele fala um pouquinho sobre o papel dele nesses jogos, melhor dizendo, no esporte, certo? Ele fala sobre a parte mais feliz do dia dele, o que ele faz na parte mais feliz do dia dele, como que ele prefere gastar o tempo dele, passar o tempo dele, ok? E aí temos uma finalização do texto. Ele é bem curtinho, vocês vão ver, é bem facinho de trabalhar. E aí a gente tem perguntas, e as perguntas são bem easy, são bem facinhas. As perguntas vão estar dispostas em inglês e conforme isso, as respostas têm que estar em inglês também, ok? Vocês só podem responder em português perguntas que são escritas em português, ok? Então, number 1. Thomas is older than Martina. Então, o Thomas, ele é mais velho do que a Martina. Então, vocês vão achar ali no texto. A maioria das informações vão ser respondidas com yes or no. Ou com true, verdadeiro, or F, falso. Mesmo sendo perguntas discursivas, ok? A resposta é bem curtinha porque não tem muito o que responder. Ele é simplesmente mais introdutório, para vocês saberem o que tem nesse conteúdo, para vocês verem um pouquinho e praticarem leitura, ok? Porque a gente vai começar a trabalhar mais leitura ainda e escrita no 8º ano. Então vocês precisam estar lendo, ou ao menos tentando ler, o máximo que vocês conseguirem para estar desenvolvendo essa habilidade, ok? Já no segundo, que é o Tom's Day, que é a rotina do Tom, ele vai falar ali horário que ele levanta, ele vai falar o que ele gosta de fazer pela manhã, ok? Aonde que ele toma o café e qual horário que ele toma o café. Depois o que ele faz, ok? Da cidade que ele mora. E aí ele fala o período da tarde, o que ele faz no período da tarde, certo? Ele também especifica o dia da semana que ele está dizendo, que ele está falando ali, porque é um texto bem curtinho, então não dá para falar de toda a routine dele, de toda a journey. É literalmente uma rotina de um dia na vida dele, ok?
Então ele fala onde que ele janta, qual horário que ele janta, ok? Com quem ele janta e o que ele faz, o que ele gosta de fazer nesse dia em específico, ok? O hobby dele ou atividade do tempo livre, entre outros aspectos aí que vocês vão checar. Bem facinho. Perguntas também. Where does Tom have breakfast? Aonde que o Tom toma café da manhã? Então, é bem fácil de identificar no texto e conforme aquele outro lá, as respostas são bem curtinhas, são bem fáceis, ok? E, mesma forma, respostas todas em inglês, galera. Então, a atividade de hoje para vocês vai ser simplesmente texto e interpretação. O objetivo em si não é nem vocês responderem todas as perguntas, o que vocês vão ter que fazer, ok? E nem estarem traduzindo os textos. É importante que, antes de traduzir, vocês trabalhem as mesmas... Desculpa, Brasil. As mesmas técnicas que eu já venho ensinando para vocês, que é quando a gente faz a leitura de um texto, é o skimming e o scanning. São as duas formas importantíssimas que eu tenho que analisar para estar trabalhando o texto e interpretação, em qualquer idioma, não só no inglês. Mas como a gente trabalha o inglês como ESL, segunda língua, a gente precisa estar reforçando nesse ponto. Então vamos lá. Eu tenho o meu texto primeiro que é sobre a introdução do Thomas, certo? O que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer um skimming. Eu vou ler rápido. Eu vou ler conforme eu conseguir, conforme eu pronunciar. Não tem problema pronunciar errado, porque pronúncia a gente vai moldando com o tempo, ok? E aí vocês vão terminar de ler esse texto. Beleza, a parte do skimming, literalmente, não é a parte que você tem que entender o texto. Por isso que é uma leitura rápida. Então você vai identificar palavras. Você vai ler, por exemplo, vou ler a primeira parte para vocês, até o primeiro period, primeiro ponto final. I'm Thomas, I live in Vienna with my parents and my sisters. Beleza. Eu lembro o que é I'm, porque a gente estudou isso, verbo to be e pronome. Aí Thomas é o nome dele. I live, eu sei que eu moro, Viena. É uma cidade, não me importa onde é que é. With, não lembro o que é with. Aí ele fala parents, que eu lembro que são pais, que a gente estudou. E my sisters eu sei que são irmãs. Então ele fala que mora, ele mora com os pais e com as irmãs. Beleza. Tá vendo como é que a gente consegue ir construindo aos poucos o entendimento e a compreensão de determinado texto? E é assim que eu vou ter que fazer, ok? Então, eu li rápido, eu peguei algumas palavras-chave ali para eu entender primeiro, rapidamente. Aí eu venho com a técnica do scanning, que é quando eu vou ler. I'm Thomas, and I live in Vienna with my parents and my sisters. É onde eu vou vir agora para tentar entender minha frase inteira. O que significa minha frase inteira sem ficar pegando palavras. Aí eu vou ter que, com calma, ler e analisar frase por frase. Beleza? E é uma parte mais tranquilinha de leitura. Então você não vai ler rápido, você vai ler pausadamente, vai tentar entender tudo que está falando do texto, para conseguir fazer a compreensão. Professor, eu não entendi tudo que está falando no texto. Beleza, você não precisa entender tudo que está falando no texto, você precisa ter a ideia principal. A ideia principal, desde o título você já vai identificando. E aí, com o passar do tempo, você vai pesquisando uma palavra, pesquisando uma outra palavra, sem ter que pesquisar, sem ter que traduzir todo o texto, melhor dizendo. Então, tentem utilizar a técnica do skimming, de identificar palavras, e do scanning, de tentar entender todo o contexto, para não ter que ficar traduzindo. Oitavo ano a gente trabalha muito com texto de interpretação e escrita, e a gente não tem tempo de ficar traduzindo o texto em sala. Então, essa é a parte que vocês começam a desenvolver mais e mais a leitura e a compreensão. Beleza? E aí, chegando na sala, a gente vai moldando, a gente vai trabalhando com a forma de tornar a leitura de vocês e a pronúncia de vocês melhor a cada dia que passa. E a partir de hoje a gente vai estar trabalhando muito com texto de interpretação para a segunda diagnose. A segunda diagnose vai ser basicamente toda de texto de interpretação. Então, conforme for passando o tempo, a gente vai trabalhando dessa forma. Beleza, galera? Então, atividades lá no Google Classroom, os 2 textos vão estar lá e as perguntas para cada um dos textos também vão estar lá, ok? Bye bye, see you, até nossa próxima aula na semana que vem, segunda-feira. Bom dia, meninos do 7º ano, né? Nós vamos começar aí
nosso conteúdo sobre as aves, né? Vamos aí para nosso mais um conteúdo, né? As aves, meninos, vou começar falando para vocês sobre a evolução dessas aves, né? De onde que veio as aves? Os cientistas acreditam que a origem das aves, elas evoluíram a partir de um grupo de répteis extintos, né? Que são ali os parentes dos dinossauros, né? Provavelmente algum grupo de dinossauro carnívoro, né? E que era bípede. Então, deu origem a esse grupo, né? Os fósseis mostram uma estreita relação entre as aves e os dinossauros. Nós temos lá o fóssil, né? De um grupo, né, que evoluiu, que eles acreditam que seja, né, que é a ave mais antiga, que é a Archaeopteryx. Então, quando eles pegam o fóssil da Archaeopteryx com o fóssil de um dino, que eles vão fazer comparação, as características são mínimas, né, de diferença, porque além das penas, né, tinha estrutura também que facilitava o voo desses répteis, né, dos dinossauros antigos, né, que poderia ser aí um desses que voavam. Então, o Archaeopteryx, né, ele apresentava uma característica semelhante à dos dinossauros, né, é uma ave, né, que apresenta penas, né, e eram bípedes. É claro que ainda tem divergência, mas essa é a que a gente mais acredita. Na página 45 de vocês tem outra imagem aí. As características gerais das aves, né? As aves, elas têm as características gerais. Elas são vertebradas, porque tem crânio e coluna vertebral, são bípedes, andam sobre duas patas, é homotérmicos, são endotérmicos, temperatura do corpo é interna, né? O corpo é coberto por penas e ela apresenta um bico, né? E tem patas anteriores modificadas em asas, né? Então, todos os grupos aí deles têm penas e têm asas. Aí, as aves, elas são classificadas em alguns grupos, né? A página 46 de vocês do livro tem essa daí, que é o Passeriformes, que são as aves que são como os passarinhos, né? O tamanho ele é bem pequeno, né? E tem um bico bastante variado e as asas são curtas. Aí a gente tem o bem-te-vi, João de Barra, andorinha, sabiá, choupim, pardal. Temos os galiformes. Os galiformes são as aves que o tamanho ele vai variar de pequeno a grande porte. Os bicos são curtos e curvos, né? As asas são curtas e arredondadas, são capazes de realizar voos bem pequenos e rápidos, tá? Em uma distância bem curta. O tamanho da cauda vai variar. Os galiformes eu tenho galo, peru, mutum, jacutinga, perdiz, codorna, entre outros. O estrigiformes, né, são as aves noturnas e predadoras. A cabeça delas são grandes, o bico ela é bem curvo, os olhos são virados para a frente, né? E o corpo, e os pés apresentam garras. Aí eu tenho a coruja e a suidara. Apodiformes tem tamanhos variados, né? Apresentam pernas curtas, é o exemplo do beija-flor. Passatiformes são as aves que têm um tamanho variado, o bico é curto, forte e curvado, né? Geralmente eles apresentam tons bem brilhantes, verde, amarelo, azul. Aí eu tenho o papagaio, arara e outro. O colubiformes, eles têm tamanhos variados, são as aves terrestres cujo corpo é arredondado. As penas têm um aspecto macio e são encontradas em ambientes urbanos. Aí eu tenho os pombos. As seriformes são pato, ganso, cisne, né? Eles têm os pés que apresentam os dedos unidos na membrana. E o reiniformes, né, são as aves que não voam e possuem 3 dedos em cada pé. Então, a ema, a avestruz e o emu. Aí, na página 47, vocês têm que preencher com a ordem de cada ave. Na primeira imagem eu tenho um galo, então você vai escrever galiformes.
Pato carolino anseiformes. A coruja de igreja estigiformes. O beija-flor apodiformes. O bem-te-vi passeriformes. Então, só olhar a tabelinha da página 46 que você preenche a página 47. Rolinha do Senegal é o colimbiformes, que ele é um pombo. Avestruz é o reiformes. E a arara vermelha, o passatiformes, certo? As características gerais, gente, eles têm penas e a principal função das penas é auxiliar no voo. Então, é exclusivo das aves, tá? É um revestimento aí que ajuda no aquecimento e a proteção do corpo. E também o que auxilia nesse voo, além das penas, né, é o formato aerodinâmico do corpo deles. Olhar para vocês verem que eles têm eles ficam bem retos, né? Se você observar aí, né, o corpo deles, eles ficam nesse formato bem aerodinâmico. Eles são dos filhos dos cordados, né? Então tem penas, as asas, né? E tem o endotermia. As penas é a estrutura que vai reverter e isolar o corpo, né? Permitindo a manutenção da temperatura. A temperatura deles é relativamente alta, né? Em função das taxas metabólicas, né? E auxilia no voo e na comunicação, né? Na questão das cores com os outros animais. A digestão e a nutrição, ele tem sistema digestório completo. Esse sistema digestório dele tem o papo, a moela e a cloaca, né? A moela, ela ajuda na digestão de partículas sólidas, tá? O papo é onde o alimento vai ficar armazenado e é umedecido. E a cloaca é por onde vai ser eliminado os restos alimentares. As aves, elas têm um hábito alimentar bem variada, né? Então, elas são consumidoras, elas podem ser tanto herbívoras quanto carnívoras ou também onívoras, né? Temos algumas espécies aí que são onívoras. Elas não possuem dentes, então elas têm uma limitação em processar alguns alimentos na sua boca, né? Por isso que o seu sistema digestório ele é modificado e apresenta o papo e a moela. Então, nas aves, eles têm um estômago dilatado, que é chamado de papo, que não há secreção de enzimas, porque ele serve somente para armazenar. O estômago das aves, ele se divide em proventrículo e moela. No proventrículo, tá? Ele é localizado logo atrás do papo, e aí ele tem a função química, ele libera substâncias ácidas sobre o alimento, que vai ajudar na sua digestão. E a moela, que é localizado logo após o ventrículo, ela faz a digestão mecânica na trituração dos alimentos, né? Vocês têm isso na página 48, tá? Na digestão das aves. Se quiserem destacar lá, aqui a imagem do livro de vocês, da página 46. Então, podem destacar essas funções aí para mim no livro. Escreve importante. Foi o que eu acabei de falar, do proventrículo, da moela e do papo e do fígado. O esqueleto dessas aves, gente, ele é ósseo, porque ele é um cordado. Tem coluna vertebral. Os ossos deles são pneumáticos. O que é pneumático? É quando o osso ele é oco. Ele vai ser preenchido por ar. Aí assim diminui o peso e ele consegue voar, tá? É uma adaptação aí para o voo. O osso externo, que é esse osso do peitoral, ele tem formato, né, de quilha. Olha aí, justamente para ajudar no corte do vento e eles deslocar com maior facilidade. Os ossos pneumáticos são os ossos que são ocos, cheios de ar, né, que vai deixar a ave mais leve, facilitando assim para o voo. O sistema circulatório dessas aves, gente, é uma circulação dupla e completa. No livro de vocês, na página 50, vocês podem destacar lá para mim. Sobre os ossos pneumáticos, também na página 50.
O coração ele apresenta 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E não ocorre a mistura de sangue. Então, o sangue venoso ele não vai misturar com o sangue arterial. Na página 50, tem lá asas e corpo, osso externo, ausência da bexiga natatória apenas e ossos pneumáticos. Essas são as características, gente, que permitiram com que as aves, né, pudessem voar. Então, asas e corpo, né, o formato do corpo ser aerodinâmico, permitindo a passagem de ar, e as asas, né, que ajudam na sustentação e aterrissagem. O osso externo, que eu acabei de falar para vocês, é esse osso aqui. Cadê aqui? Esse aqui, ó. Que forma lá o peito. Agora não volta. E aí, e os músculos dos peitorais, né? Que ajuda aí a mover as asas durante o voo. A ausência da bexiga natatória, porque eles não existe retenção de urina. Então, a urina ela vai ser eliminada juntamente com as fezes. Então, não tem esse acúmulo no corpo, então ela fica mais leve. As penas têm diferentes formatos, diferentes tamanhos, né? Para ajudar na movimentação dessas aves e sustentação da ave durante o voo. Os ossos pneumáticos, eu falei para vocês, é para ficarem leves. E os sacos aéreos são estruturas que tem no corpo das aves que vai ajudar a troca gasosa, né? Que deixa a ave aí com uma menor massa. Deixa mais leve. A respiração das aves também tá lá no livro de vocês, na página 48, né? Elas respiram por pulmões. Embora os pulmões sejam pequenos, existem os sacos aéreos, que permite que entre algumas vísceras e o interior do osso longo. E aí ele vai ter uma estrutura chamada de siringe, que é um órgão responsável pelo canto, tá? Então, aí na respiração, o ar ele vai entrar pelas narinas, vai passar pela traqueia e pelos brônquios, né? E vai encher os sacos aéreos posteriores. Depois disso, esses sacos aéreos, né? O ar vai para os pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. Depois, o ar vai sair desses pulmões do saco aéreo, né? E aí o ar entra nos sacos aéreos e vai para os brônquios, traqueia, até entrar e aí é eliminado pelas narinas. A reprodução das aves, né, diferente dos seus parentes, dos répteis, as aves dão à luz a seus filhotes, né? Todas as aves põem os ovos, tá? Então, é através de ovos. E vai acontecer o dimorfismo sexual, tá? Então, tem diferença aí no macho e na fêmea, justamente para a função do acasalamento. Eles têm sexos separados, a fecundação ela é interna, o desenvolvimento ela é direto. Esses animais são ovíparos, né? Apresenta o ritual de corte. Então, o que que acontece? Eles vão ter um ritual para o macho conquistar a fêmea e aí depois tem um cuidado parental, tanto com o ovo e com os filhotes, né? A fêmea aí dá comida para os filhotes, não só a fêmea, tá? O macho também. Não é só a fêmea que cuida. Novamente, sexos separados, a fecundação é interna, porém as fêmeas, gente, elas botam ovos, são ovíparos, só que os embriões desenvolvem dentro do ovo, fora do corpo da mãe, tá? Algumas espécies têm comportamentos sexuais muito elaborados, né? Eles estão relacionados à competição de território e à conquista da fêmea. Então, tem danças, exibição de plumagem, como no caso do pavão, né? Que eles fazem um ritual de corte, então ele abre a sua cauda lá, o seu rabo, e quanto mais colorido, mais atenção ele chama. O bico deles está diretamente relacionado com a adaptação do alimento, né? Então, vai variar muito de acordo com cada espécie. Então, eu tenho bicos lá de animais carnívoros, de sementes, de generalista, insetívoro,
filtrador, soldador, fungívoro, nectívoro, insetos de tronco, né, como no caso do pica-pau, o pescador, né, o rede de pesca, o carniceiro, né, o raptor, que é a ave de rapina, né, o pato mergulhador. Então, tem várias estruturas diferentes aí. Como, né, brincadeira aí, tô colocando uma coruja, que esses olhões grandes. Gente, estou de olho nas atividades de vocês. Tem gente que não tá entregando atividade, então vamos lá fazer. Tanto que nosso conteúdo tá interessante. Já estudamos peixes, anfíbios, répteis e agora vamos para as aves, o quarto grupo aí dos animais vertebrados. Façam suas atividades. E aí, para casa, vocês vão fazer a página 55 e 56 e vai postar na plataforma e ela vale nota, tá? Somente a 55 e a 56. As páginas que faltam a gente vai fazer em live, ok? Beijos para vocês, até mais.